Aldrin Fonseca, começando mais um programa Papo Coach, aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, com muita informação relevante e importante para vocês. É um prazer ter a sua participação com a gente. E hoje nós vamos trazer um tema fantástico, pensamento quântico. Você sabe o que é pensamento quântico? Você sabe como funciona? E nós vamos trazer duas pessoas para agregar valor a isso para a gente, que é a Morgana Carvalho e o Jorge Augusto. Olha só um pouquinho. Que as nossas ações sejam cada vez mais assertivas, nós precisamos... Jovem, que a gente é criança, sugestões dos seus pais. Então é isso aí, tá fantástico o programa, não saia daí. Até o final tem muita informação relevante e importante para a gente. E hoje, como a gente anunciou, vamos falar de pensamento quântico. Você sabe o que é pensamento quântico? Segundo a mecânica quântica, pensamentos mudam a realidade. A gente é feito do que a gente se alimenta, do que a gente acredita e do que o meio nos influencia. Então, dessa forma que os pensamentos mudam a realidade, um objeto quântico, um objeto qualquer, ele ocupa outro espaço sem passar por uma trajetória. Então é aquela história que dois objetos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, mas eles se trocam de espaço sem passar pela mesma trajetória. Aliás, sem passar por trajetória nenhuma. É o chamado salto quântico, né? Ele está simplesmente aqui e aparece lá. Então isso é fantástico porque tem muita informação sobre isso, né? Quando a gente começa a pensar nisso, toda a vida muda o significado. E em termos normais, o que a gente pode entender sobre esse salto quântico, sobre isso? É que os elétrons podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. É totalmente diferente de tudo que a gente aprendeu, né? Aquela história que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo tempo e várias formas dos elétrons se portarem. E a gente já descobriu que a matéria antes que era uma massa condensada, hoje ela é comprovado que é uma energia em movimento. Então muita coisa está mudando, a gente está aprendendo muito. E hoje, para a gente trazer mais de física quântica para você, fica tranquilo. Parece difícil, mas não. Nós vamos deixar tudo muito claro. Porque o que acontece? Você está sempre dentro dessa matrix. Você tem medo do que você desconhece. Por quê? Porque você não tem controle. Lembrando que você não tem controle de nada mesmo. Você tem a vida que você merece. Então a gente fica brigando com a vida, mas você faz o que precisa ser feito? Nem sempre. Você tem a vida que você merece. Então vamos começar a bater no peito e falar assim, eu posso mais, eu vou fazer diferente. E aí sim, você começa a mudar a sua vida. Você é refém dos seus pensamentos. Tudo que você pensa, você está atraindo. Então aquele negócio, pensamento pode gerar pré-ocupação. E o que é pré-ocupação? O nome já está dizendo. É uma ocupação temporária, antes da hora. Antes de você ocupar-se com o que realmente precisa. Então é ocupar-se sem necessidade. Então o pensamento abusivo, vamos falar assim, ele gera essa pré-ocupação na gente. E é ocupar-se sem resultados. Né? Como a gente falou, sem necessidade e sem resultados, sem garantias de sucesso. E isso você está só gastando a sua energia. Isso quando pensa, né? Que muita gente nem pensar não está pensando mais. Está seguindo a vida, seguindo assim, aquela história do ônibus lotado. Se tirar um pé do chão, você não consegue colocar ele de volta, né? E aí o ônibus leva você, os passageiros levam você para onde todo mundo está indo. E como é que você vai fazer o caminho que você quer? É difícil, né? Você vive reagindo, em vez de estar planejando, de estar agindo em função. Você reage a tudo que acontece e faz poucos planejamentos. Aí você vai me falar assim, bom, Aldrin, mas como que é isso? Como que eu consigo? A minha vida, eu tenho que reagir, eu tenho que responder ao que me é solicitado na vida. Mas como eu consigo trabalhar isso efetivamente? A teoria quântica, que é chamada de físicas das probabilidades e das possibilidades. O que essa teoria faz? Ela só lembra que só não consegue quem desiste. Tá? Então tudo o que você identifica como probabilidade e possibilidade, você pode alcançar. Mas aí depende da forma que você coloca isso no seu pensamento.
Depende da forma de como você deseja ter isso. Para ter resultados ótimos, temos que crer nessa possibilidade, sem dúvidas, sem duvidar. O grande problema é que a gente se sabota, né? Então, quando você, por exemplo, quando você vai escovar os dentes, você fica assim, peraí, primeiro eu coloco a escova na boca ou primeiro eu coloco a pasta de dente na escova? Ou molho a escova primeiro? O que eu faço? Depois que eu escovar, o que eu faço? Eu vou engolir ou eu vou cuspir, eu vou pegar água? Depois que você aprendeu, que você criou o hábito, o que você faz? Você faz apenas uma rotina. Você faz uma sequência. Então é isso que a gente precisa. É criar as rotinas para desenvolver os hábitos corretos. E um dos hábitos que a gente precisa desenvolver é o de crença. A gente tem que acreditar no que a gente quer. A gente tem que parar de começar a nos sabotar. Então vamos junto começar a pensar no que a gente quer e correr atrás e ter certeza que vai conseguir, que é um grande começo. E olha só que legal que eu vou trazer a Morgana Carvalho. Ela é mentora de sucesso para falar com a gente um pouco mais sobre essa parte de pensamento quântico. Eu, Morgana, quero convidar você a pensar comigo num viés de pensamento quântico. Já ouviu falar sobre isso? Já ouviu, inclusive, sobre uma seguinte afirmação que diz: os homens simplesmente não pensam. Parece brincadeira isso, não parece? Mas essa frase foi dita há muito tempo atrás, ainda no meio do século XX, por um grande influenciador, um homem que, junto com o seu sócio, organizou a área, o setor do autodesenvolvimento. Eu estou falando de Earl Nightingale, um grande mentor que, inclusive, foi mentor do Bob Proctor, junto com outros tantos grandes nomes do mercado. Mas o ponto é, Earl Nightingale dizia: os homens simplesmente não pensam. Eu gostaria de ter aprendido sobre isso quando eu ainda era bem jovem, mas isso só apresentou para mim quando eu estava bem mais velho. E quando o Earl Nightingale dizia sobre isso, ele estava se referindo à habilidade que eu, Morgana, e você e eu temos de pensar. Já parou para observar que na maioria das vezes nós não estamos pensando? Já observou que muitas vezes a gente faz as coisas, a gente cumpre as nossas tarefas, faz o nosso trabalho ali no automático, sem parar para analisar. Será que esse modo que eu estou fazendo é a melhor maneira de eu fazer? Será mesmo que eu posso ir por esse caminho ou será que eu poderia ir por uma outra trilha, um outro caminho? Isso é o pensamento avançado, isso é um pensamento quântico. E é engraçado que muitas pessoas falam, eu estudo a física quântica, eu adoro estudar sobre a mente e outros assuntos semelhantes, mas elas não estão, na maioria das vezes, parando para pensar. Deixa eu dar uma coisa para você importante. Nós temos um cérebro inteligente, poderoso, capaz de comandar todo o nosso corpo e N outros movimentos avançados que a gente nem sabe e a medicina nem descobriu ainda. Mas o ponto é que nós usamos o nosso cérebro para pensar. Você sabia que os pensamentos, na verdade, não estão dentro da nossa cabeça? Os pensamentos estão em vários lugares, assim como as ideias estão em vários lugares, Só que para a gente poder chegar aonde nós queremos, nós precisamos adquirir a habilidade de pensar. Para que a gente possa, de fato, fazer nossa vida andar, fazer com que os nossos sonhos saiam do papel, fazer com que as nossas ações sejam cada vez mais assertivas, nós precisamos pensar. E sim, o pensamento ele é quântico, ele ultrapassa as fronteiras, ultrapassa as barreiras e ele não é limitado a você. Por isso que muitas vezes você ouve aquela frase que diz: duas cabeças pensam melhor que uma cabeça, E quando você se reúne com pessoas de mente aberta, você começa a formar ali um grupo de mastermind, aonde uma pessoa vai influenciar a outra pessoa e ambos, ou se tiverem mais, vão se auto-influenciar por causa desse viés de um pensamento mais quantizado, Eu quero convidar você a começar no dia de hoje a pensar de uma certa maneira. O que eu quero dizer quando eu falo isso, Pensar de um certo modo é você começar a praticar o ato de pensar. Não simplesmente sendo levado pelas coisas do dia a dia, não simplesmente fazendo as coisas no automático, simplesmente ali sem parar para avaliar
se é o melhor jeito, se é a melhor maneira, se aquele modo que você está fazendo é a melhor forma, mais eficiente, não é? Então, meu convite para você aqui hoje é você, de fato, começar a desenvolver a habilidade do pensamento. Quando alguma coisa chegar para você, pare e pense. Isso é a melhor coisa que poderia fazer? Isso aqui, o que eu tô fazendo aqui agora, eu tô fazendo do melhor jeito possível? Será que alguém poderia me ensinar a fazer o que eu faço hoje de maneira cada vez melhor, cada vez mais produtiva? Então aqui a gente começa a colocar no meio aqui, né, desse conhecimento, a produtividade, a inteligência emocional. Começamos a colocar no meio aqui boas doses de física quântica. Começamos a colocar aqui o emprego das leis universais a nosso favor. Até porque, se você estudar um pouquinho sobre hermetismo, por exemplo, vai entender que o primeiro princípio pregado por eles, pregado pela filosofia hermética, é a lei, é o princípio do mentalismo, que diz que tudo é mente e o todo é mental. Por esse motivo, eu quero convidar você a pensar mais e não simplesmente ser levado como a maioria das pessoas são levadas pela opinião dos outros, pelas ideias dos outros, pelas crenças coletivas que estão aí nos envolvendo. Dito isso, eu só quero te lembrar que você é uma pessoa que tem uma mente. Você é uma pessoa que tem um cérebro em perfeita harmonia. Obviamente, você tem toda a capacidade. Você tem toda a condição, aqui e agora. Independente de onde more, quanto ganha, independente de como está a sua vida hoje. Você agora, assistindo a esse programa do Papo Coach, tem toda a condição de literalmente pensar no que você quer, pensar em como está a sua vida hoje, pensar em maneiras de virar a sua jornada para onde você realmente quer. Isso é um pensamento quântico, porque ele não tem barreiras, o pensamento não tem fronteiras e o pensamento literalmente se conecta com outras ideias e aquilo ali vai se manifestar na sua vida. Eu sei que esse assunto é um assunto que dá pano pra manga, que permite a gente desdobrar vários outros episódios como esse, mas por hora, meu convite é um só pra você. Comece a usar essa habilidade maravilhosa que você tem, que é o pensar. E fazer com que a frase que o Earl Nightingale dizia, né, que os homens simplesmente não pensem, fique para outras pessoas que não querem pensar, que não querem crescer. Mas eu sei que você que tá aqui agora, você quer e muito desenvolver, mudar a sua vida e fazer os seus sonhos saírem do papel e virarem realidade. Eu quero dizer que você pode contar comigo. Afinal de contas, eu sou mentora, eu ajudo muitas pessoas, mundo afora aí, a treinarem as suas mentes para serem mais fortalecidas, avançarem ainda mais e trabalharem em si o autoconhecimento. Pode comentar aqui embaixo desse episódio, aqui embaixo desse programa, que eu vou estar aqui atenta para responder as suas mensagens e, claro, né, somar com você. Dito isso, eu deixo o meu carinho e o meu abraço, convidando você a pensar de uma certa maneira, fazendo jus e uso do pensamento que é quântico. Um abraço e a gente se vê num próximo programa ou num próximo episódio. Até lá! É isso aí, né? E você, tá pensando o que agora sobre isso? Sobre essa ideia de pensamento quântico, de como levar isso? Os nossos paradigmas e crenças conduzem as nossas vidas para onde a gente está indo. Aquilo que eu falei no começo do programa. Você está exatamente onde você deveria estar. Para de vitimismo, de mimimi. Vamos correr atrás. Você quer mudar? Faz uma coisa diferente. Começa a agir em função do que você quer. Para de esperar que as pessoas façam para você. Começa a fazer você. Quer fazer diferente? Então faça diferente. Você quer alcançar um ponto que você não conseguiu ainda? Então busque esse ponto. Tem que ser uma batalha diária, travada no seu íntimo. E no exterior também, porque você vive na sociedade. Então você tem que mudar isso também. A crença não é só o que você crê em você, mas é o que os outros creem também. Por quê? Você externa isso. No seu íntimo, você consegue transmutar isso. Tá? Então quem nos vê, não nos vê realmente como somos. Nem quem somos. Mas vê o que a gente deixa que vê. O que a gente externa. Então é importante você resolver primeiro suas batalhas interior. Você tem que entender quem é você.
Então todas as suas batalhas interiores você precisa resolver ela. Tudo dentro aqui, ó, tudo aqui dentro. Você resolve primeiro, entende como funciona, resolve no seu pensamento e começa a acreditar mais em você. Tem que fazer aquela história do perdão consigo mesmo. Se você fez uma coisa que não ficou legal, que você deixou passar, perdoe-se. Perdoe-se que é o primeiro motivo. Outra coisa importantíssima é o seguinte, tenha amor próprio. Goste de você. Seja apaixonado com você. Tá? Então, ponha você em primeiro lugar. Você tem que ser a pessoa mais importante desse mundo. Você precisa de determinação e crença. Você precisa ser determinado para alcançar o que você quer. E crer no que você quer. E o mais importante disso tudo junto, é todo um conjunto, seja otimista. Acredite em você. Acredite que as coisas vão mudar. Por mais que alguma coisa possa não dar certo do jeito que você quer, acredite que isso está mudando. Isso faz toda a diferença. Tenha resiliência, porque só com resiliência é possível conseguir. Com resiliência você vai conseguir chegar mais longe. Pensamento positivo, gente. Começa a acreditar em você, para de se sabotar. Começa a crer em você, começa a deixar de deixar a sua vida na mão dos outros. Coloca na sua mão. As rédeas da sua vida é sua. Começa a correr atrás disso. Começa a atrair o que você quer. Começa a fazer diferente. Pensamento negativo também atrai. Então para de gerar energia negativa. Para de gerar coisa contra você. Pense na solução dos seus problemas e não no problema em si. Os problemas são importantes você conhecer ele. Mas pensa na solução. Existe um método fantástico que eu gosto de explicar para as pessoas de como você resolve os seus problemas. É bem simples, eu vou dar uma passada rápida para vocês entenderem. Apareceu um problema do nada. O problema, ele surge do nada. Apareceu para você, o que você faz? Você pega o problema e entende o problema. Se intere de todas as nuances daquele problema. A partir do momento que você conhece o problema, beleza. Deixa ele de lado um pouquinho, pega uma folha de papel e vai escrever 50 soluções para esse problema. 50. Tá? 50 soluções. Vamos fazer um exemplo para ficar fácil? Imagina o seguinte, o meu problema é pagar um boleto segunda-feira de manhã de R$1.000 e eu não tenho dinheiro e hoje é sexta-feira. Esse é o problema. Né? Então o que acontece? Eu já identifiquei o problema. Pagar um boleto de R$1.000 que eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer agora? Eu sei do problema, das características do problema. Eu vou escrever as 50 soluções possíveis. No começo, infelizmente, eu vou ter que ir pela brincadeira. Ganhar na Mega Sena é uma opção? É uma brincadeira que pode dar certo. Então, pode ser. Achar R$1.000 na rua de uma pessoa rica que perdeu para não pesar a consciência também é. Também é. Arranjar uma pessoa que queira me dar um presente de R$1.000 e eu pago também é. E você vai escrevendo opções assim. Você vai ver que lá pela 40ª opção que você escrever, você vai identificar, vai começar a ficar mais sério. E você vai ver que as soluções começam a aparecer para você. A sua criatividade deixa a razão falar mais alto. E aí nessa hora você vai fazer a diferença. E aí numa dessas soluções está lá, por exemplo, vender a bike que eu não uso, que vale mais de R$1.000, e pronto. E você vai vender a bike, vai ter os R$1.000, vai pagar o boleto e vai seguir a sua vida. Então é assim que funciona as soluções de problema. Então pare de focar no problema, que tudo que você foca cresce. Comece a focar na solução e quando ela crescer, ela vai te ajudar. Comece a fazer isso. E como é que se cria a realidade que você deseja? Essa é a pergunta bônus aqui. Como você cria essa realidade? Como é que você começa a alterar as suas crenças que desde sempre você teve? Todos os paradigmas, todas as suas crenças que desde sempre você teve. Como é que você consegue transformar isso? É tudo na base do pensamento e crendo em você. É a coisa mais interessante do mundo. Quando você acredita em você, o céu é o limite. E olha só aqui que o Jorge Augusto, ele é hipnoterapeuta, ele vai trazer informação pra gente e como inclusive ele faz isso. Olha só. Olá, muito bom estar aqui com vocês hoje. O meu nome é Jorge Augusto, eu sou hipnoterapeuta e CEO da plataforma Simplesmente. Agradeço aí pelo convite de estar participando aqui com vocês, de poder estar contribuindo de alguma forma. Hoje vou falar aqui com vocês sobre o tema pensamentos quânticos. Como podemos pegar os nossos pensamentos e colocar eles para trabalhar para a gente, para eliminar crenças limitantes
limitar várias situações que estão atrapalhando a nossa vida. Muitas vezes, né, nós sabemos que todo momento a gente está pensando. E nem sempre são pensamentos bons, né? Concorda? Às vezes a gente se pega pensando em coisas negativas, se pega pensando em coisas que já aconteceu, que não foram tão boas, nas dívidas, né? O boleto que vai vencer mês que vem. Então, além de a gente ficar pensando coisas lá do passado, a gente fica pensando ainda do futuro, coisas que vão acontecer. Mas tem uma outra alternativa, né? Em vez da gente deixar a nossa mente inconsciente ficar falando essas coisas ruins pra gente, a gente usar ela para ela reprogramar a nossa mente para coisas boas. Então, muitas vezes nós todos temos crenças que nos limitam, né? Primeiro momento, você deve identificar quais crenças que são essas. Jorge, eu não sei. Como está a sua vida financeira? Como está a sua vida familiar? Como está seu relacionamento com seus pais? Então, cada forma disso, como eu sou uma pessoa tímida, eu tenho medo de falar em público, qual que é a sua dificuldade, né? Através da sua dificuldade, você vai entender e compreender qual que é a sua crença limitante, né? O que está te atrapalhando, né? Um exemplo aqui que eu vou dar é que aconteceu comigo, né? Por muito tempo e tal, eu tive uma crença que era uma crença de dinheiro. Eu achava que dinheiro era uma coisa ruim, uma coisa suja. E como que é criada uma crença? Né? Muitas pessoas não sabem. Por que eu tenho uma crença negativa em relação ao dinheiro? E eu nem sei de onde eu tirei isso. Muitas vezes essas crenças, grande maioria das vezes, quer dizer, elas são criadas quando a gente é jovem, que a gente é criança. Sugestões dos seus pais, sugestões dos seus tios, das pessoas que estão ali e moram com você. Né? Um fala, quem tem dinheiro são pessoas más, elas querem só ganhar mais. Aí você vai, né, talvez numa igreja, a pessoa fala, dinheiro é coisa do demônio, é coisa de outro mundo, é uma coisa mal. E aí você vai criando essas crenças. E aí aconteceu comigo, eu estava num estado que todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava. Né? Tinha vezes que eu ganhava bem e no final do mês não sobrava. E no outro mês eu ganhava mais e não sobrava também. Fala, mas o que está acontecendo? Por que não era para estar sobrando? E aí eu comecei a identificar que eu tinha uma crença que estava me limitando. E aí bem legal que eu estava lendo um livro, né, nessa época, que era O Poder do Subconsciente. É até uma dica aí para vocês aí, que me ajudou muito, né, nessa época. E eu peguei, né, tudo ali que ele estava falando ali e coloquei em prática, né, basicamente o que era, né. Eu tinha essa crença que estava me limitando. E aí eu peguei o poder das sugestões, eu mesmo sugestionar para mim. Eu mesmo, com meus pensamentos, sugestionar para minha memória inconsciente que dinheiro era uma coisa boa, que com dinheiro eu podia ajudar outras pessoas, podia ajudar minha família, que com dinheiro eu podia conquistar coisas boas para mim. Então eu comecei a fazer algumas sugestões e comecei a dar essas sugestões para mim mesmo, né, através dos meus pensamentos. Eu começava a falar, né, cada dia mais eu recebo grandes quantias de dinheiro, e dinheiro é uma coisa boa na minha vida, né, me ajuda, isso, faz tantas coisas boas, eu posso ajudar o outro, eu posso realizar meus sonhos, meus objetivos. Então, eu comecei a trabalhar essa questão das sugestões, que é você colocar os seus pensamentos para trabalhar para você. Tudo na vida, primeiramente, ela é uma sugestão. Porque quando a gente nasce, que a gente está crescendo, a gente pega as sugestões ali dos pais. Ó, isso aí machuca, tira a mão, não põe a mão na tomada. Isso aí são as sugestões. E por que hoje a gente sabe que pôr a mão na tomada vai dar choque? Talvez você levou um choque, mas talvez seu pai falou, não põe, senão você vai levar um choque. Então, uma técnica que tem lá, que é muito boa, que eu vou passar aqui para vocês, que eu tenho certeza que quem colocar em prática aqui vai ter resultado positivo, é a questão de escrever as sugestões em um papel.
né? Qual que é a sua crença negativa? Você identificou, eu tenho uma crença, eu sou tímido, eu tenho a crença de dinheiro, eu tenho uma crença que está me atrapalhando, ou um pensamento negativo, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando negativo. Você vai escrever como que você quer pensar em relação àquelas coisas. Ah, eu quero que dinheiro seja uma coisa boa. Então vou escrever lá. Dinheiro é uma coisa boa. Todos os dias eu recebo grande quantidade de dinheiro. Eu uso dinheiro como bênção para abençoar a minha vida e do próximo. Entendeu? E aí você vai colar bem, que nem aqui, ó. Eu colo aqui na parede, que minha cama é ali, já colo aqui e eu já acordo lendo isso. Então, você tem que colar num lugar onde você vai acordar e já vai ter acesso a isso. Você vai conseguir ler e vai conseguir todos os dias repetir isso para sua mente. No primeiro momento é difícil, então você vai ler. Eu posso, eu consigo fazer isso, isso e isso. Tira uns minutinhos, lê em voz alta para você escutar. E aquilo ali já começar a ficar guardado na sua mente. E aí depois fecha os olhos alguns minutinhos, já se veja aquilo ali acontecendo. Põe sentimento, dá uma vibrada como que aquilo ali fosse real. Imagina você ali, eu ganhando ali várias quantias de dinheiro e tal. Eu vibrava. Então essa é a dica para você, né? E todo momento que você puder, você ir lá e repetir isso, né? Durante o dia também, pega essas sugestões, fica repetindo para você mesmo. Até que ela entre no sua mente inconsciente e se torne uma verdade absoluta. Então, isso que me ajudou muito, eu tenho certeza que vai ajudar vocês a colocar o pensamento de vocês a trabalharem para vocês, né, de uma forma que vai aí eliminar essas crenças negativas, esses pensamentos negativos, e vocês vão estar no controle dos seus pensamentos. Beleza, meus amigos? Espero ter contribuído aí grandemente com vocês. Um forte abraço e até a próxima. Vocês estão anotando tudo para colocar em prática agora? Não é para depois, não é amanhã, não é semana que vem, nem mês que vem. A sua vida está vivendo agora, nesse momento. E você só consegue mudar o momento presente. Por isso que chama presente. Então vamos começar a transformar a nossa vida? Então, o seguinte, gente, pensamento cria. E quanto mais emoção que você utiliza para criar, para colocar nesse pensamento, melhor é para a criação e realização desse pensamento. Então assuma isso. Isso é um programa motivador? Não. Isso é um programa de pensamento quântico. Para você alterar a sua forma de pensar. E faça diferença na sua vida. Tá bom? Então é isso. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui. Esperando que você tenha entendido sobre o pensamento quântico e comece a fazer a diferença na sua vida. E se você acha que tem mais gente que pode ver isso e que você pode indicar para as pessoas que você gosta, para essas pessoas também entenderem como pode começar a mudar a vida delas, manda esse vídeo para elas, tá? E no nosso canal no YouTube, @hajacerto, tem todos os programas Papo Coaches que nós já passamos por aqui, todos os convidados, ilustres convidados que nós já tivemos aqui, fantásticos, pessoas maravilhosas, todas envolvidas e comprometidas com o resultado para você, com o seu sucesso pessoal e profissional. E agradecendo aqui a Morgana e ao Jorge também. E espero que você tenha gostado do nosso programa. E a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço.